autoobservação é estar atento às minhas reações automáticas, que são fundamentais nas minhas decisões. Hoje eu quero trazer para vocês, em rápidas palavras, sobre a autoobservação, que nada mais é do que estar consciente daquilo que acontece comigo e ao meu redor. Ela também é um fator muito importante e faz parte do processo do autoconhecimento. Já falamos sobre o autoconhecimento, onde é identificar quais são as crenças que me paralisam, quais são os meus pensamentos, automáticos, repetitivos, que têm feito com que a minha vida ela não flua, que eu não esteja bem com as minhas relações, o que tem me deixado enraizado, parado em um lugar. Tudo isso faz parte do processo do autoconhecimento. Falamos também sobre a autorresponsabilidade, que é deixar de colocar a culpa no outro, colocar a culpa no externo sobre algo que me aconteceu ou que não deu certo na minha vida. É trazer para mim mesmo a responsabilidade dos meus atos, daquilo que eu fiz, as consequências dele. É quando eu reconheço que eu sou a pessoa que vai determinar o futuro que eu quero para minha vida. Isso faz parte da autorresponsabilidade. A autoobservação, ela não pode, em hipótese alguma, ficar fora desse círculo. Ela não pode ficar fora desse conjunto. Por quê? A autoobservação, ela me deixa atento às minhas reações automáticas. A autoobservação, ela me faz identificar como que eu estou reagindo, quais os comportamentos que estou tendo, uma vez que agora eu já sei como que eles reagem, eu já sei, já tenho conhecimento da sua existência, agora eu preciso observar os meus passos, eu preciso observar os meus comportamentos. A autoobservação fará com que você enxergue, você observe como você está reagindo diante de um fato. E tudo isso envolve também as nossas emoções. Jill Ball Taylor, uma neuroanatomista muito renomada no mundo, ela nos trouxe um conhecimento riquíssimo acerca das emoções. Ela diz que uma emoção, ela produz uma reação fisiológica em nosso corpo, e até aí todos nós já sabemos disso, basta só você ficar ansioso, com raiva, triste, que você começa a sentir os efeitos no próprio corpo. Porém, a Jill Ball Taylor, ela trouxe um conhecimento muito importante. Ela diz que uma emoção, ao produzir reações fisiológicas no nosso corpo, essas reações, elas ficam em nosso organismo, em nosso corpo, por 90 segundos. Após esse período, tudo aquilo que eu fizer, eu decidir fazer. Eu escolhi alimentar essas emoções. Isso me lembra muito um conto zen, que eu achei interessantíssimo, onde um samurai ele chega para o mestre e diz: mestre, qual a diferença entre inferno e paraíso? E aí aquele mestre ele começa a ofender de uma forma absurda esse samurai. E aí no calor da emoção, revoltado com aquelas ofensas, esse samurai ele tira sua espada da bainha e vai para cima do mestre. Antes que ele tivesse alguma atitude, o mestre diz: isso é o inferno. E aí ele para, reflete um pouquinho e ele guarda essa espada. Ao guardar essa espada, o mestre diz: isso é o paraíso. Eu quero usar a metáfora sobre paraíso e inferno para que a gente possa separar aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Quando eu começo a agir no calor da emoção, nesses 90 segundos de uma resposta fisiológica, eu fico totalmente fora do meu controle, eu começo a não perceber as minhas reações. E muitas vezes as pessoas, elas não só param nesses 90 segundos, elas já
pega um trem aí desgovernado e começa a ter comportamentos, a ter respostas totalmente sem a sua consciência e sem o seu controle. Mas ela teve essa escolha de alimentar. E aí por que eu quero trazer isso para vocês? Porque entra a importância da autoobservação. Quando você se auto-observa, você começa a identificar como que você está reagindo diante desses fatos. Você começa a perceber quais as reações que você tem, uma vez que você conhece como você se comporta diante de algumas questões. Então, trazendo para essa questão emocional, se você é uma pessoa que tem um estopim curto, como costumamos falar, né, que é uma dinamite dentro de você, comece a ficar atento. Se você percebe que você está saindo do trilho diante de algum momento onde você está tão eufórico, tão irritado, dê essa pausa de 90 segundos. Nunca tome uma decisão baseada nesse tempo, de imediato. É importante que você dê essa pausa, espere esses 90 segundos passar. Você vai ter uma reflexão e vai ter um estado de equilíbrio muito maior. Percebem a importância de se auto-observar? Observar também, uma vez que eu identifiquei que existem pensamentos que me limitam, que são pensamentos repetitivos, começar a identificar quando você está pensando isso com muita facilidade, né, de uma forma muito repetitiva, né, pensamentos negativos de que não posso, não vou conseguir. Comece a observar se isso não está na sua fala, se isso não está no seu pensamento. Comece a observar se as suas emoções, ou melhor, se você tem sido conduzido pelas emoções. Você é a pessoa que é capaz de controlar a sua vida. Então percebem a importância da autoobservação? Percebem como é importante eu entender o que acontece ao meu redor e o que acontece comigo? Reiki, ele tem uma frase que marca muito esses exemplos que estou citando. Ele dizia que é possível sair de uma prisão, mas para isso você primeiro precisa reconhecer que você está dentro dela. Quando você reconhece, identifica que está preso, que existe uma prisão na sua vida, você começa a gerar recursos para sair dessa prisão. E tudo isso, esse reconhecimento, ele vai ser identificado através dessa autoobservação. Então, que a partir de hoje, você auto-observe a sua vida, que a partir de hoje você observe a sua fala, os seus pensamentos, os seus comportamentos. Está muito cansado? Não toma nenhuma decisão não, descansa, deixa para tomá-la depois. Está irritado no calor das emoções? Não fala não, espera um pouquinho. Tudo isso vai ajudar para que você tome decisões mais assertivas. E eu sempre vou falar isso. Você é o responsável pela sua vida e é o responsável para que você tenha relações saudáveis. Pense nisso, auto-observe-se e eu tenho certeza que você vai chegar lá.